Boa noite, amados. Nós vamos estudar um tema muito sério hoje. Sacrifício de animais, para quem que era de fato. E gostaria que vocês pegassem as vossas Bíblias, tá? Porque esse assunto é muito sério e ele requer uma bela reflexão sobre isso. Só um momento. Pegando toda a Bíblia, nós vemos duas situações. Situações essas que realmente nós temos que parar, analisar e meditar naquilo que é correto e daquilo que está duvidoso. O que é fantasia. Então, mediante isto, nós temos que lançar a mão no que está escrito, no que dá embasamento e naquilo que fala contra o mandamento. Mas antes de entrar nessa questão, nós vamos ter que posicionarmos em relação ao caráter do Altíssimo, né? Que é puro, pureza total, é luz. E ao mesmo tempo nós temos que entender o que está acontecendo, o que aconteceu no passado. Porque a coisa está de ponta cabeça, a coisa não está batendo aí conforme muitos pensam que está tudo certinho, não, tá? Estamos chegando em épocas de conflitosas e mediante todo esse conhecimento que nós temos aí adquirido, né, com os demais queridos também que estão estudando essas questões, nós chegamos a conclusões que existem mandamentos que são imutáveis. Portanto, tem mandamentos que estão sendo quebrados, tá? Está sendo aí transgredido. E no livro fala que foi o Altíssimo que pediu isso. Mas tem outro lugar na própria Bíblia que o Altíssimo fala que nunca pediu tal coisa. Então quem que está falando a verdade? Para mim é o Altíssimo, que não aceita sacrifício de animais e muito menos de homens, de humanos, tá? Bom, primeira coisa, conhecendo o caráter do Eterno. O Eterno é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, não divide glória com ninguém, tá? E onipotente, tá? E o Altíssimo criara todas as coisas. Tudo que tem vida é criação do Altíssimo, o único, o imortal, certo? Sabemos que o Altíssimo é um grande espírito, é um grande espírito no nosso, né, entendimento humano. Então, com todo esse conhecimento que nós temos, a gente fica perguntando que prazer tem o Altíssimo na morte de animais ou do ser humano. Na sua Bíblia tem lugar que fala que o Eterno não tem prazer nenhum na morte das suas criaturas, né? Então, como é que fica o mandamento? Não matarás. Ou seja, é claro, né? Quem mata um boi ou um coelho é como se matasse um homem. Você tirou a vida, você sangrou alguma coisa que tinha vida ali, tinha uma manifestação de vida, você matou, você dizimou. Aí você pega a Bíblia, tá? Que não é escritura sagrada. Aí você pega, vai ler sobre sacrifício de animais, tá? Então, tá cheio de passagens lá no Tanar, no Antigo Testamento, tá?
Então, por que, entre aspas, Deus exigia sacrifício de animais no Velho Testamento? Será que era o Eterno mesmo que pediu esse sacrifício de animais? Quebrando o mandamento, não matarás? Que foi ele mesmo, o Eterno, que colocara como regra de vida de tudo? Pensa. E está cheio de passagem nesse Antigo Testamento falando de sacrifício de animais. Exemplo, né? Analisa bem. O ser humano erra, faz as presepadas, aí o animal indefeso, que não tem nada a ver com a vida do ser humano, tem que morrer para o ser humano ver que aquele pecado, aquela transgressão que ele fez é fato de morte, né? E lá fala que quando Adão caiu, diz a Bíblia que Deus foi lá, matou um cordeiro, arrancou o couro do cordeiro e tapou a vergonha de Adão e Rabá. Meus, pensa um pouco, amados. Vamos analisar isso aí, tá? Eu sei que isso está lá, né? Tem Levíticos 4, do verso 35, né? Levíticos 5, verso 10, né? Então tem Gênesis 3, 21, tá? Gênesis 4, do verso 4 ao 5. Gênesis 8, do 20 ao 21, tá? Gênesis 22, do 10 até o 13, versículos, né? Agora, tudo escrito na Bíblia, no livro Bíblia. Então, esse sacrifício de animais, ele atingiu um ponto máximo com aquele povo que saíra do antigo Egito, do antigo Mitzraim. Então, entre aspas, então Deus ordenou que essa nação executasse inúmeros sacrifícios diferentes, de acordo com Levíticos 1, do 1 até o 4, né? Um certo procedimento era para ser seguido, né? Vai vendo. Primeiro, o animal tinha que ser perfeito. Segundo, a pessoa que estava oferecendo o animal tinha que se identificar-se com ele. Você tinha que se identificar com o animal. Então, a pessoa oferecendo o animal tinha que infligir a morte ao animal. Ou seja, o sujeito errou, o sujeito racional errou, ele tinha que pegar o animal, identificasse e colocasse a mão no animal e jogasse para o animal a culpa dele. Está escrito lá isso aí, tá? Então, quando aquilo era feito na confiança, né? Aquele sacrifício providenciava perdão dos pecados. Olha só. Complicado. E um outro sacrifício, chamado do dia da expiação, descrito lá em Levíticos 16, demonstra perdão e a retirada do pecado. Bom, aí viu a história do grande sacerdote, que tinha que levar 2 bodes com a oferta de pecado. E o sacerdote tinha que pegar 2 bodes e para fazer aquela situação, né? Como oferta de pecados. Um bode era sacrificado como uma oferta pelo pecado do povo de Israel lá, né? E enquanto que o outro bode era solto no deserto e deixava subir para o deserto lá, certo? Levíticos 16, 20 ao 22. E o caso do outro bode que morria, Levíticos 16, 15. Dizendo que é por eterno. Tudo isso aí, tá? Vamos vendo. E tudo isso quebrando o mandamento: não matarás. Ali não fala se é homem, mulher, não. Ali fala não matarás, é não matar. É tirar a vida. Aí você analisa todo aquele ritual. Aí vão falar assim: aquilo lá referenciava a um ser que ia vir posteriormente, ia morrer no madeiro, ser sacrificado inocente para tirar o pecado do mundo. Poxa, mas se aquele pessoal no passado, e o mandamento é claro: toda alma que pecar, esta morrerá.
Toda alma que pecar, esta morrerá. Isso é claro. E as pessoas que pegavam aqueles animais, depositavam a mão sobre aquele animalzinho lá e jogavam a culpa para ele, né? Aí saía livre, na cabeça deles. Mas depois morria. Então morreu. Não deveria morrer, certo? Analisem. Agora começa a situação complexa, tá? Então, certa época, eu estava meditando essas coisas. Fala uma coisa na Bíblia e depois desfala. E como lá está lá o título Senhor na Bíblia, no Antigo Testamento, um lugar fala que o Senhor aceitava sacrifício de animais. Em outro lugar, o título Senhor falava que não aceitava, nunca pediu sacrifício de animais, nunca pedira sacrifício de animais, nunca mandou ninguém fazer isso. Então tem um fala e um desfala. Então, obviamente, tem duas manifestações aí. Tem duas situações dentro da Bíblia, que onde um fala uma coisa e o outro fala outra coisa. E um fala de acordo com o mandamento. Eu nunca pedi sacrifício de vocês. Vocês que sacrificaram. Então, esse que falou que não aceita sacrifício de animais, está de acordo com o que está o verso, o mandamento, não matarás. E aquele outro senhor que fala que aceita sacrifício de animais para remissão de pecado, está contraditório. Está contra o mandamento, não matarás. Analisem, gente, analisem. Porque aí tem uma interrogação grande e vocês vão sacar o que está acontecendo, tá? Então, vamos parar e analisar bem. Aí você escolhe qual que é o que você acha e tem certeza que está certo. O que fala a favor do mandamento não matarás e o que está mandando sacrificar seres e falando o mandamento da Torá, o Dat. Não matarás. Os mandamentos imutáveis. Imutáveis. Então, analisa bem. Né? Vamos com calma. Respira fundo. Tá? Então, falando sobre isso com alguém, eu tive a oportunidade de dizer que o que penso, nós pensamos, nós somos pessoas seres que pensam, não é o negócio que ficou lá travado, não pensa mais, temos que pensar, temos livre-arbítrio para pensar, queridos, tá? Então, o que nós devemos pensar sobre esse morticínio de animais todos os dias para a nossa forma errada de alimentação? E essa pessoa tentou justificar que já no tempo do antigo lá passado, né, na época de Yahushua, Josué, Moshe, na época de Samuel, David, Salomão já se matava animais, né, e comia essas coisas aí. Lógico que comia, porque houve um problema lá na época do passado, onde teve uma história chamada do dilúvio, que faltou coisa parecida a alimentos, então Noé consultou lá e sacrificou alguns animais para comer ali temporariamente. Mas o homem gostou de comer aquilo e ficou viciado igual crack, igual droga. E aí hoje todo mundo come carne. Eu também como também, viu, Marcos? Não vou falar que não como, eu como também. Cordeiro assado é gostoso, mas a gente tem que começar a pensar isso aí, porque isso aí já tem um porém por trás. Isso tem um bloqueio, mano. Isso causa um bloqueio em nossas vidas. E muitos não estão percebendo isso aí, tá? Voltando à questão da morte, tá? Então, na época nos antigos lá passado, matava também, né? Comer e também ofereciam em holocausto a um Deus. Ofereciam animais para uma espécie de Deus deles. Só que esse Deus não é o mesmo. Aliás, nem Deus é, isso é um impostor pelo jeito. Só que esse Deus que aceita sacrifício não é o Deus, não é o Altíssimo dos 10 mandamentos. Porque o Altíssimo dos 10 mandamentos diz que não matarás. Então existe um entre aspas, um ser lá atrás que é um carniceiro, apropriador de cadáveres incinerados, com cheiro de carne e sangue subindo até alguma coisa, tá? Esse sujeito que quer mortes, carniceiro, apreciador de cadáveres, de fogo, fumaça, animal queimado, esse aí não é o Altíssimo, gente.
Nunca foi. Nunca foi o Altíssimo. Porque o Altíssimo falou lá atrás, eu não aceito sacrifício de animais. Amós e Ezequiel, lá tem isso aí. Então tem duas situações complexas que as pessoas estão voando, não está batendo coisa. Exemplo, uma coisa. Aquele sacrifício de Abel, que matou um cordeirinho lá, disse para o Altíssimo. E Caim ofereceu o fruto da terra, das plantas. Aí fala que o de Caim não foi aceito. E o de Abel, que matou um animalzinho inocente, foi aceito. Por quem? Pelo Altíssimo ou por impostor? Que não está falando de acordo com o mandamento, não matarás. Então, nós pensamos, raciocinamos. Tem mais eventos lá atrás que acontecia que está mal explicado. Ou inverteram a história, taparam a verdade com uma grande mentira. E essa mentira chama-se matança. Matança de animais. Tipo assim, eu faço o erro, quem pegou? Você pegou o vidro de escondido? Eu não. Foi o animal que pegou. Eu joguei para ele, a culpa é minha, culpa de surrupiador. Eu joguei na costa do animal inocente, que o animal nem pensa, amados. Aí tá certo. É igual lá na Éden, lá na árvore lá. Eva caiu lá na sedução lá, liberou para a serpente entrou e pau nela. Aí, a cobra me enganou. Enganou? Ou você abriu a perna para a cobra? Começa a pensar. Ali é uma figura de linguagem. Ali tem uma manipulação gigantesca. Por isso que as religiões não batem nada com nada e um não cheira com o outro. É por isso que está tudo bagunçado coreto. Eles estão sacrificando animais lá passado para shedins. Não era para o Altíssimo, coisíssima nenhuma. Esse mesmo Altíssimo nunca pedira também templos de pedra. Vocês começam a analisar a história agora, como é que começa a pegar fogo lá atrás. É por isso um dos motivos que eu abandonei todas as religiões, que está metida com sacrifício de animais, que está metido com templo de pedra, que existe um negócio chamado dominação. E as pessoas não estão sacando isso. Por quê? Estão no automático. É igual carro automático. Põe no D e fica lá. Não pensa mais. Bom, voltando ao assunto, amados. Bom, então, mesmo os que fazendo uma leitura bíblica nas suas narrações, das suas próprias interpretações, e muitos dizem que, entre aspas, Deus exigia sacrifício de animais para que a humanidade pudesse receber perdão dos seus pecados. Olha só, tá? Referindo-se ao Levíticos 4, né? Levíticos 4, 35, e outros versículos que eu já falei aqui no comecinho, que no meu entender, tá? São autênticos disparates que induziram em erro as multidões ligadas às religiões que mantêm ainda viva hoje uma cultura de morte e sangue inocente derramado injustamente. E tudo isso, amados, se junta à carnificina diária de milhões de seres da criação que são abatidos, desventrados e esquartejados para consumo humano, cuja alimentação degenerou muitos de seus verdadeiros princípios. E para isso contribuíram as duas grandes religiões da face da terra: o cristianismo e o muçulmanismo, o islamismo, que sacrificam ainda hoje em datas festivas, seja a Páscoa, tá? Dos judeus aí, época de Natal do deus Mitra, né? Do deus, entre aspas, né? Um feiticeiro, né? Na verdade, 25 de dezembro, e outras mortes mais, tá? O deus ventre, o deus barriga verde, que não pode ver o animalzinho que a carne é carne, eu quero. Bom,
A gente tá falando aqui, mas a gente também come carne, eu tenho que falar com esse negócio também, porque também tá errado, tá? Mas tem que falar. Até eu também tô com, né, com a tromba no negativo, mas tem que falar. Bom, matança de animal, como já os faziam em tempos ancestrais atrás, desde Adão lá, né? Ravel matou o primeiro cordeirinho lá, jogou, e disse que foi perfeito, tá? Bom, a verdade, amados, é que a coisa é muito séria. Nem Yahushua, que foi o Rabi, nem outros mais, que falou a verdade, mandou fazer isso, tá? Antes, pelo contrário, eles falavam diferente. E Yahushua falou a verdade. Vim para abolir as festas sangrentas e os sacrifícios. E se não cessais de sacrificar e comer carne e sangue dos animais, a ira do Eterno não terminará de persegui-los, como também perseguiu os vossos antepassados no deserto, que se dedicaram a comer carne e que foram eliminados por epidemias e pestes. Isso está escrito no capítulo 21 do Evangelho dos 12 escolhidos, entre aspas, santos, né? Um dos manuscritos encontrados nas cavernas de Qumran, junto ao Mar Morto. E isso, tá? Algum profeta falou isso aí, atrás, tá? Rabi que seja. E do lado do Islã, o Maomé também falou alguma coisa. Aquele que tem piedade até para um pardal e poupa sua vida, tá? O Altíssimo ser-lhe-á misericordioso no dia do julgamento. Uma boa ação feita a um animal é tão meritória quanto uma boa ação feita a um ser humano, enquanto um ato de crueldade a um animal é tão ruim quanto um ato de crueldade para um ser humano. Aí, amados, de resto, tá? A mutilação ou a interferência no corpo de um animal vivo que lhe cause dor ou deformação contraria os princípios do Altíssimo, não é nem de religião, do Altíssimo, tá? Então, por isso, a partir de hoje, um pouco, hoje de graça, né? Alguns meses já, anos, a gente está vendo esse negócio, né? Incomodando, mas tem que falar mesmo, não adianta, tem que falar, tá? Então, por isso, aquele sacrifício, aquela festa de sacrifício, ou a transliteração da tradição, né? De que ocorre 70 dias após o Ramadã, e consiste em matar inúmeros animais em memória de Abraão, né? Numa carnificina que o Eterno abomina essas coisas, em qualquer religião seja. Pode ser no Islã, pode ser no judaísmo, pode ser no cristianismo, pode ser não importa. No candomblé também. Você vai na rua lá à noite, passa por aí, você vê uma encruzilhada, tá lá um galo seco lá, sem sangue. Quem está fazendo essas... É bruxaria isso aí. É o pessoal que está adorando um negócio negativo, um impostor. Não é o Eterno. Essas pessoas estão metidas com chedins. Porque tudo isso tem a ver com o mandamento não matarás. Pelo que se não compreende o que as tradições religiosas têm feito. Aí morre um madeiro lá, certo? Um madeiro, né? Ah, aquele lá morreu para pagar os pecados do mundo. Mas o Eterno falou que ninguém paga o pecado do outro. O Eterno não aceita sacrifício humano. E se ele não tivesse pecado, não estaria morto. Então ele morreu porque pagou o pecado dele também. Poxa, Rogério, mas como você fala isso? O Ravi acha, não, peraí. Aí que está a questão. Quem falou para você o que entra pela boca não contamina o corpo? O que entra pela boca não contamina o templo vivo e só o que sai pela boca? Se você comer porcaria, seu templo vivo está contaminado com porcaria. Carnes imundas, todas as carnes. Como é que não contamina? Então pecou, já errou aí. Vocês estão entendendo? Uma coisa pega a outra. Então tudo isso nós temos visto. E temos analisado conforme a voz do profeta Isaías.
né? Porta-voz, Ishaiah, capítulo 1, do verso 11 ao 17, tá? De que serve a multidão de vossos sacrifícios? O Eterno dizendo lá, na voz de Ishaiah, já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais médios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, quem requereu isso, tais sacrifícios de vossas mãos, e viesseis pisar meus átrios? Olha o Eterno falando aqui, aquela gente rebelde. Quando estendereis as vossas mãos, escondo de vós meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, tantas vezes vãs repetições, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, amados. Escutem. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal, matança, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Isaías, capítulo 1, do 11 ao 17. Agora começa o pânico. Estas palavras aqui de Isaías, são mais verdadeiras de um único ser que não vai nem para a direita nem para a esquerda, justo e bom, que condena tais barbaridades e crueldades cometidas em nome de uma crença ou tradição que há muitos devem ter acabado, mas ainda persiste, até hoje persiste, porque as pessoas não fizeram melhor seus corações. Ou melhor, sua mente, o coração não pensa. Suas mentes. Por isso não admira que sofram ainda o reflexo de tantos erros e desregramentos que se perpetuam pelos tempos, porque efetivamente, tá? Enquanto os homens continuar a ser o destruidor dos seres animados dos planos inferiores, não conhecerá a saúde nem a paz. Enquanto os homens massacrarem os animais, eles se matarão uns aos outros. Aquele que semeia a morte e o sofrimento não pode colher a alegria e o amor. E o Ravá. E está acontecendo isso, está acontecendo isso. Mundo afora, por causa de tudo, dominação, dinheiro, posses, idolatrias. Quem está arrebentando a terra? Homens enfeitiçados que amam a morte por dinheiro, dominação. Pitágoras falou isso. Então, para refletir, quer ver outro disparate também? Aquela história lá que o anjo da morte passou lá no Misraim. Aí ordenaram matar um monte de cordeiro para pintar a borda da casa de sangue, para o anjo saber que ali tinha um escolhido que tinha que ser poupado. Será que foi um anjo que passou ali? Ou passou homens mascarados com as suas espadas na mão ou coisa parecida? Para saber, porque o anjo, quando vem com um enviado do Altíssimo, fazer uma ação aqui na terra, ele vem com o poder do Altíssimo. Então não precisa marcar com fitinha amarela, não precisa colocar um negocinho na cabeça, que aquilo ali é um marcado, ó. Ali tem um marcado. Aquilo não é para tocar. Mentira! Aquilo que houve no Antigo Egito foi guerra. E marcaram com sangue de animais as portas daqueles que faziam parte do sistema ali, tá? Do chupa-cabra. Entendeu? E saíram para o deserto sacrificando, querendo carnes, pombinhas. Essa mesma gente, de tanto fazer excremento de tradições humanas, foram picados por serpentes. Aí Moisés me pega, me faz lá um bagulho lá, sei lá o que lá, um trem lá, uma serpente de bronze lá, põe um pau na serpente, quem olhar para a serpente vai ser curado. Misticismo, é igual copo d'água, é igual não sei o que, é igual pegar o bezerro lá, pôr a mão, condenar o bichinho, tudo misticismo, tudo tira. Agora, analisem, queridos.
Analisem cada ponto desse, isso sem falar nos demais versos, tá? Podemos ler aqui. Podemos ler versos. Então, aí você vai ficar com a cabeça quente. Quem está falando a verdade? Esses, entre aspas, Deus, que fala contra os 10 mandamentos? Ou o Altíssimo que diz não matarás? O mesmo que fala eu não aceito sacrifícios de animais. Aí, agora a porca torce o rabo. Quem está matando pessoas hoje em nome de Deus e da religião? Quem matou pessoas no passado para servir religião? O que o cristianismo fez matando hebreus no passado para ser convertido para o Deus deles, o Deus homem deles? O que o islamismo, o muçulmano está matando hoje lá do lado de lá para servir o Deus deles? Ou a pessoa aceita ou a pessoa morre? Vocês estão entendendo? Tem pessoas matando na palavra também, aí é outro, para servir o Deus do templo dele. E pergunto, o Altíssimo habita em templo? O Altíssimo mandou fazer templo de pedra? Ou o Altíssimo falou bem claro, vós sois o templo vivo? Então, meus queridos, amados, irmãos, todos que estão aqui agora, tendo essa live, o prazer estar falando com vocês, eu também aprendo muito com vocês. Voltando ao assunto, aquele lance do Egito lá, que marcaram os portais com sangue, aquilo ali não foi coisa de anjo, coisíssima nenhuma, ali foi neguinho que entrou lá, dizimando, matando egípcios, depois que conseguiram o conhecimento lá, certo? E ó, perna para quem te quer pro deserto. E no deserto continuam as profanações. 40 anos lá no deserto, com aquela loucura deles lá, matando, sacrificando, fazendo bezerro de ouro, fazendo tudo que não presta. 40 anos levou lá, rodando só o que lá. Ele estava macumbado mesmo, daquela coisa, tá enfeitiçados lá, né? Na mão do impostor. Depois chegaram em Caná. Tanto é que Moshe não chegou, não passou da porta, ficou na porta para trás. Moshe rasgou também para os dois lados, tá? Moisés. Aí Josué entrou com o restante do povo lá em Caná. E foi crescendo, depois do que chegou lá e, né, se terceira, continuou sacrificando lá, enfim, aí que ele construiu o templo de pedra, matou um monte, quis mostrar a grandeza do reino dele, quis construir o templo não pôde destruir, com muito sangue dele. Shilomon pegou e fez o templo. Para que o templo? Foi ali que nasceu as Cabala, foi ali que nasceu a idolatria, todo tipo de podridão do mundo nasce no templo, dentro do templo, nas sombras do templo, nos porões do templo, tá? Só profanações, profanações e profanações. Então, amados, comece a pensar, porque nós temos que analisar todo um contexto. A Torá está certa? Você acha que a Torá está perfeitinha? Tá como está escrito lá no princípio? Eu tenho certeza que não está. Tenho certeza que não está, querido. Porque se estivesse certinha, o povo não teria caído de ponta cabeça. O mundo estaria melhor do que nós vemos aí, tá? 3 megablocos religiosos. Dá um tiro no outro. Pra suspender o seu Deus, para pegar o seu Deus lá em cima e erguer lá em cima lá o seu Deus dominador, né? Esse aqui é o meu Deus, certo? O Altíssimo não tem nada a ver com isso. Por isso que eu não faço parte de religião, por entender essas questões simples que está debaixo dos nossos narizes e muitos não enxergaram. Mas vai ter que comparar. Aquele ser que está dizendo não harás do mandamento é o mesmo que não aceita sacrifício de animais. E um ser que aceita sacrifício de animais e humanos está falando contra os mandamentos. E acabei de ler aqui Isaías para vocês aqui. De novo aí, pega aí, Isaías, capítulo 1, verso 11 ao 17. Quer mais? Tá contente? Vamos pegar mais também, tá?
Então, amados, nós temos que pensar. Acabou aquela época da farsa. Acabou. Não tem mais espaço para desculpa esfarrapada. Amós 5, 21. Está escrito. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosos, falando aí. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais, olha só, holocaustos, vossos sacrifícios queimados com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo, tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais de gordura. Afastais, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. O Eterno falando para aquela gente. E o pessoal alucinado. É fácil não, hein? Terralim 40, verso 6. Fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejaste. Não requereste de mim holocaustos para remir meus pecados. Provérbios 21, 27. Os sacrifícios dos ímpios já por si são absolutamente inaceitáveis, tanto mais quanto oferecido com más intenções. Isaías 66, Ishaial 66, verso 3. Mas o que mata um boi é como o que tira a vida de um ser humano. Quem sacrifica um cordeiro é como que quebra o pescoço de um cão. Quem apresenta uma oferta de cereais é como o que oferece sangue de porco. Olha só aqui. Quem queima incenso memorial é como o que louva um ídolo, considerando que eles escolheram seguir seus próprios caminhos e têm grande prazer nas suas abominações. E agora? O que vocês têm a me dizer, religiosos, sobre isso? Pensem, analisem, raciocinem. Vai longe, Ermiarro, Jeremias 6:20. Quem me importa o incenso que vem de Shivá, Sabá, né? Ou do cálamo aromático de uma terra longínqua? Vossos holocaustos não são agradáveis, nem me satisfazem, tampouco são aceitáveis as vossas ofertas. Olha o Eterno falando com toda essa gente. É por isso que eu falei. Abrem os olhos. O que está escrito não é escritura. Aquilo é manipulação. É aquilo que ferrou a planeta e está ferrando até hoje. Ermiarro, Jeremias 7:21. Assim afirma o Yahweh Todo-Poderoso. Bendito seja o seu nome. Que se a palavra é executada como tem que ser. O único de Yahshua, Israel. Juntai todos os vossos holocaustos e os outros tantos sacrifícios e devorai toda esta carne em vós mesmos. Idólatras! Estão falando isso. Esse povo não entende. Jeremias 14:10. Assim diz Yahweh acerca do povo, o povo escolhido, não é nação, país da ONU, não. Povo escolhido, está tudo esparramado do mundo afora, em cativeiro aí. Eles gostam de vaguear e não aceitar, mas lembrará de suas iniquidades e castigará os seus pecados. É por isso que o nosso povo está pagando preço aqui na América ainda. E o povo, a gente está falando com calma, e o povo não entende. Amós 4, verso 4. Vinde a Betel e entregai-vos ao pecado,
ide a Gilgal e multiplicai vossas transgressões. Apresentai os vossos sacrifícios a cada manhã e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Olha tanta alerta do nosso aquele povo, nosso povo rebelde do passado. E aquela gente não abrirá a mente. Amós 4, verso 5. Queimai pão fermentado como oferta de gratidão e proclamai em toda parte vossas ofertas voluntárias, anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó híbridos, híbridos, denuncia o Eterno. Então, amados, e agora? Miqueias, sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Eterno? E como me curvarei perante o Rim, o único, exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerros de 1 ano? Miqueias 6, verso 7. E Yahweh agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? Vocês estão entendendo quantos versos tem? Então, Malaquias 1, verso 9. Suplicai, pois agora mesmo chamam graças a favor do Eterno, para que tenham compaixão de nós, com esse tipo de oferta? Será que Ele vos atenderá? Indaga o Eterno dos Exércitos. Então, meus queridos, tirem a juba da água. O nosso povo errara lá atrás, porque praticou bruxarias. Foram chedins e foram entregues para demônios. E até hoje está aí lascado aí, nas podridões da cidade, nas periferias, sofrendo, comendo todo tipo de coisa imunda, se alimentando de podridão. E por isso que as mentes deles foram descontaminadas. E é por isso que eu falei para vocês: façam sanguezinho, meditem, peçam ao Todo-Poderoso. Aí já está mostrando para mim que é errado essas coisas. Eu vou ter também que tomar atitude também. Por quê? Por quê, amados? Porque o tempo de ignorância, o Eterno não leva em consideração. E aí fica a questão, né? Quem nós estamos colocando em primeiro lugar? É o Altíssimo do mandamento não matarás? Ou é um impostor se passando como se fosse o Altíssimo, usando religião, separando pessoas, sacrificando animais ou matando pessoas verbalmente, tá? É aquilo que está escrito, nem para a esquerda e nem para a direita. Então, aquela conversa que a Bíblia é sagrada, tá? Eles podem tirar o cavalinho da chuva. Nunca foi porque saíram de antros, de laboratórios, de buracos no templo, de mentes pensantes que foram influenciados por seres malignos. Porque se fosse sagrado, eu tenho certeza que a terra não estaria nesta situação calamitosa que aí está. Então, diante de tudo isso, está ficando tarde, já 10h30, né? Nós temos que ter ciência para analisar todos os casos, porque estamos chegando em eras de restauração daquilo que fora pisoteada. E muitos não estão preparados para ouvir a verdade. Então, meus queridos, pedimos perdão ao Altíssimo, arrependemos de nossos erros e façamos a obra que realmente
fará diferença nesses tempos de restauração. Não é, tá? Profanação, é restauração. Esta é a mensagem que tinha que ser passada para todos os vivos. Eu sei que dá uma turbulenciada, mas fazer o quê? Ou vivemos pela razão do que está escrito, não matarás, ou seremos como eles, abutres, reptilianos, cemitérios de aves e animais no nosso corpo vivo. E aí vai pagar o preço mesmo da desobediência. Tá falado a mensagem. Cada um que cuide do seu botija, porque tem diferença. É por isso que lá do lado de lá me falaram, no Antigo Egito lá, Rogério, quando você faz a terapia solar, o sol vai vir para você um monte de informações. E você vai ver que você faz parte da natureza. Você vai ver que você é parte do universo. Esse universo tem que estar em harmonia. Como é que eu vou estar em harmonia com o universo? Enchendo o nariz de carne sacrificada para o estômago, para o bel prazer das pessoas, com esse monte de alimentos que está disponíveis aí, saudáveis, que a própria natureza produz para nós. Frutas, legumes, raízes, folhas, castanhas, os derivados dos animais que pode fazer um doce, um leite. Estão entendendo, queridos? Essa é a realidade. Que a paz do Todo-Poderoso esteja conosco hoje e eternamente, para que possamos seguir firmes, fazer a vontade de Yahweh. E é assim que veremos a luz. E é assim que seremos mais do que vencedores, queridos. Uma boa noite a todos. É por isso que eu não compactuo mais com a adoração de nada daquilo que pisou aqui, comeu conosco, arroz, feijão, olhou para o sol, para a lua, para as estrelas, respirou esse ar. Tá? Então é isso. A mensagem é essa. O Eterno é um. O Eterno está dentro da nossa glândula pineal. Respiramos o nome do Eterno. Quando o ser humano entra para o plano físico, aí vem as podridões. Vem um monte de deuses. Cada um de elefante, um azul, um cor-de-rosa, um tênis pé baruel, um elefante. Vem um que foi posto não sei na onde lá, pendurado. E outro vem, é Deus, é Deus, Deus. O Eterno é onisciente, onipresente, onipotente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, não aceitamos conversa mole de religiosos. Continuem caminhando, porque é assim que vai ser. Shalom a todos, vamos em frente. Uma boa noite e é um prazer estar sempre com vocês, todo momento, quando eu puder, compartilhar essas descobertas que nós temos vivenciado, mesmo que muitos dos nossos queridos não aceite, porque estão com a mente ainda religiosa, mesmo que saíra da religião, mas a religião não saíra deles ainda. Por isso nós temos espírito livre, ou mente livre, para pensar, para estar anexado no universo. E esse universo, ele é gigante. Temos que estar anexado, entendendo cada situação desta, para que possamos ser melhores do que ontem. O tempo de criancice ficara para trás. E é chegado a era da consciência, da restauração de tudo aquilo que fora profanado, queridos. E não pensem vocês que quando deixar essa carcaça velha aqui, vai ficar apagadinho, tá? Não vai ficar apagadinho não. Que se tivesse apagadinho, o Yehoshua não falava lá com o Eleazar lá, que tinha 4 dias já picado o pau daqui, certo? Se tivesse apagadinho, o Shaul não ia procurar a Ptolomeu, a sacerdotisa de Endor lá, para procurar Samuel, para saber se ele tinha sido destituído lá no
passar. E a palavra foi clara, bem na cara, assim, ó, pá, Shaul, você foi eliminado, banido, da Ovadá, está com o Rua do Eterno agora. Vocês entendem? Então é isso, tá bom? Um beijão para todos vocês, até mais, Shalom Aleichem, que a paz do Altíssimo esteja com todos nós, caminharemos firmes e fortes, batalhando junto ao mar da mentira, porque o mar da mentira tem uma falha, a grande mentira. E a verdade não compactua com mentira. E todos os escolhidos serão levados para um patamar, uma plataforma mais alta. E não tenham medo, porque os shedins vão vir, logicamente, querer bombardear você também. Positividade. Plantem positividade, libertação, tudo que de bom, que vocês serão feitos grandes homens na face desse plano físico. E a guerra não para por aqui, continua até o último dia prescrito para esse plano físico, quando aqui só vai ficar trancafiados os shedins. Aí desce fogo e acaba com esses que se transviaram e nunca mais quiseram voltar para a luz do Todo-Poderoso, o nosso único, imortal. Para ele devemos nossa vida e gratidão eternamente. Baru Rabá Bashem Yahu. Shalom a todos, até mais.